Michela já adiantou, nós vamos falar sobre filhos, né? Dê aí um aleluia bem grande. Pronto, aleluia bem grande, né? Deus nos chamou, a sua graça, como nós cantamos, essa graça salvadora nos alcançou, né? Para que a gente perpetue aquilo que nos impactou, aquilo que transformou a nossa vida. A graça de Deus, a graça por meio de Jesus Cristo alcançou a sua vida? Ele tem sido fiel para com você? Até aqui o Senhor tem nos ajudado? Amém? Então, isso que nós vivenciamos com Cristo, com a palavra, deve ser passado de geração em geração. Amém? Nós não podemos ficar isentos ou não assumirmos a responsabilidade que nós temos de comunicar à geração vindoura sobre o fervor do Espírito, sobre os valores da palavra de Deus. Você concorda que os tempos são maus? Porque hoje em dia o povo quer ser mãe de boneco, mãe de um pedaço de plástico. Quer dizer, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que quero de forma irresponsável, né? Não tenho mais responsabilidade sobre as minhas atitudes. O corpo é meu, eu que mando e eu faço o que quero. E, às vezes, a igreja está contaminada com essas mesmas ideologias e doutrinas. Quando Deus nos chamou para sermos distintos, separados. O que é uma pessoa distinta? É uma pessoa santa. É uma pessoa separada que não se mistura com as doutrinas e conceitos mundanos. Porque se Deus nos tivesse chamados, amados, para sermos iguais ao mundo, qual seria o propósito da igreja? Se fosse para a gente partilhar dos mesmos pensamentos que o mundo partilha. Se o diabo levanta uma bandeira, nós como igreja precisamos levantar outra, falando da verdade, amém? Não existe essa história de meu corpo, minhas regras. A herança nós não abortamos. A herança nós desfrutamos. Amém? E Deus te chamou para ser pai e mãe de gente, de menino que se mexe. Amém? Que faz cocô, xixi, chora, vai no pronto-socorro porque tem febre. Deus te convocou por isso, porque lá em Gênesis ele diz a Adão e Eva, crescer e multiplicai. E o mundo tem pregado que ser pai e mãe é um fardo. É um peso, é algo pesaroso, é desgastante. Para que eu vou inventar de ter menino se é caro? Ter menino é muito caro. Não é isso que o mundo diz? E a igreja está dizendo a mesma coisa? Ter menino é caro? Quando nasce um menino, chega a provisão. Porque a Bíblia diz que não vi nenhum justo mendigar o pão. Não é verdade? Então, se você deseja, se você não quer ter filhos, por N motivos, motivos bíblicos, que você julga que é bíblico, eu concordo. Mas se você não quer ter filhos, porque você acha que é caro, porque você acha que vai acabar a sua carreira, porque você acha que é um peso, porque você acha que é trabalhoso, porque o mundo diz isso ou diz aquilo, eu tenho que te alertar que você está se misturando e não está sendo distinto. Porque Deus nos chama para sermos santos, separados e distintos, não nos misturarmos com as doutrinas do mundo, amém? Filho é bênção, filho é herança, muitas vezes desafiador, sim, mas é herança. É nos nossos filhos que nós assumimos a nossa melhor versão, amém? Porque precisamos nos moldar e nos alinhar para que a gente possa dar o melhor para eles e para que eles possam resplandecer, porque o principal objetivo é que os nossos filhos sejam luz sobre essa terra, sobre as trevas, amém? No livro de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 4, fala que nos finais dos tempos o que era certo será tido como errado. E o que era errado será tido como certo. E eu te pergunto, você acha que nós estamos vivendo o final dos tempos? Porque eu tenho certeza. O que a gente tinha como correto, hoje em dia é considerado completamente errado. Né? Família, para que família? Para que a instituição da família? A instituição da família está falida. E o que era certo é tido como errado. E o que era errado está sendo considerado como completamente correto. Estamos vivendo o final dos tempos. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos ainda mais reafirmar os valores que a palavra de Deus nos ensina e nos ministra. Amém? Assumirmos a nossa posição de igreja e não negociarmos os valores da palavra de Deus, porque estes valores são inegociáveis. Amém? Então, vamos começar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, no livro de 2 Crônicas, melhor dizendo. No capítulo 14, eu vou ler alguns versículos e nós vamos ver a história de dois reis que eram contemporâneos, eles viviam na mesma época
viviam os mesmos desafios, né, as mesmas dificuldades. Eles viviam na mesma época, o mesmo cenário, sendo que um era o rei do norte de Israel e outro era o reino do sul, o reino de Judá. Tá? Então, em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz, 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares de deuses estranhos e o culto nos altos. Quebrou as colunas. Deixa eu só me orientar aqui no tempo. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá, esse era o reino do sul de Judá, o culto nos altos e os altares dos incensos, e houve paz no seu reinado. Se nós pularmos para o 17, 3 capítulos à frente, nós vamos ver também que Asa, que era filho de Abias, que fez tudo que era reto perante o Senhor, aboliu os altares aos deuses estranhos. A gente vai ver que em lugar de Asa, porque Asa também morreu, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, assim como tinha sido com Asa e assim como tinha sido com Abias, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a outros deuses. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riqueza e glória em abundância. Então, nós vemos aqui 3 gerações. Abias, o avô, Asa, o pai, e Josafá, o filho. Ambos foram bem-sucedidos. A Bíblia diz aqui que Josafá teve riqueza e glória em abundância, que Judá, o seu reino, deu presentes a Josafá, porque Josafá andou e fez tudo que era reto perante o Senhor, conforme o seu pai. Conforme o pai já tinha feito do avô, conforme o seu avô, seguindo os caminhos e os ensinamentos de seu primeiro pai, Davi, não procurando outros deuses. Amados, Josafá reinou por 25 anos, fazendo tudo que era reto perante os olhos do Senhor, né, destruindo os altares a outros deuses, conforme ele tinha aprendido com o seu pai e com o seu avô. Porque os nossos filhos perpetuam os nossos comportamentos. O seu filho é muito lindo, um discurso maravilhoso, né? Um discurso coerente, alinhado com a palavra de Deus é maravilhoso. Mas os nossos filhos fazem mesmo aquilo que nós fazemos, porque eles replicam os nossos comportamentos. Por outro lado, volta um pouquinho para trás, no livro de 1 Reis, no capítulo 16, nós vamos ver agora o reinado do norte, que era o reino de Israel. O mesmo país, o mesmo tempo, o mesmo cenário, as mesmas dificuldades, mas comportamentos diferentes, que interferiram, inclusive, na expectativa de vida desses meninos. No livro de 1 Reis 16, 29, está escrito assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Asa que nós vimos lá em Crônicas. Né? Então, Acabe, que era filho de Onri, começou a reinar quando Asa já estava reinando há 38 anos. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, no versículo 30, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Caprichou em ser mal, né? Fez mal, mais mal do que todos os que o tinham sucedido.
como se fora coisa de somemo-nos andar, ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Fez também Acabe poste ídolos, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E se nós agora pularmos para o 22, também aí na frente, nós vamos ver agora o filho de Acabe, porque Acabe também morreu. 3 anos se passaram, 22, 52. 22, 52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá. Eram da mesma época. Josafá já reinava há 17 anos, quando Acasias começou a reinar. Rei de Judá. Josafá era o rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Veja que o reinado de Acasias, filho de Acabe, só durou quantos anos? 2, enquanto o outro durou 25. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Aqui nós vemos 2 famílias distintas, com comportamentos, valores completamente distintos. Uma família adorava ao Senhor e fazia tudo que era reto perante ao Senhor, e outra família, em contrapartida, fazia tudo que era mal e resolveu caprichar bastante e fazer tudo que era muito, muito mal perante o Senhor. E a gente vê que esse comportamento começou com um pai que foi passado para a geração vindoura. E a geração vindoura fez exatamente o que o seu pai tinha lhe ensinado. E isso no reino do norte, em Israel, e no reino de Judá, do sul, foi completamente ao contrário. A replicação do comportamento era a mesma, mas o que mudava eram os valores. Todos os filhos fizeram o que os seus pais o ensinaram. A diferença estava no que os pais o ensinaram. Quem teve um ensinamento reto perante o Senhor, teve uma expectativa e uma longevidade muito maior do que quem não teve. Os nossos filhos repercutem os nossos comportamentos. Os seus filhos não vão lembrar do que sai da sua boca, mas eles vão lembrar, sim, do que exala da sua vida. O que é que a sua vida tem exalado? O que é que a sua vida dentro do seu lar tem exalado? Tem exalado reverência e honra ao Senhor dos Senhores? Os seus filhos vão lembrar. Pode ser até que eles andem por caminhos tortuosos, mas o caminho não vai os deixar. Eles vão lembrar exatamente do que a sua vida exalou para a vida deles. Amém? Porque eles vão replicar os nossos comportamentos, os nossos valores, aquilo que nós aplicamos. Porque o nosso discurso, amados, tem que condizer com a nossa vida. Não adianta eu falar algo e eu viver de outra maneira, porque não existe compatibilidade entre o discurso e a vida, não vai agregar no coração deles. Mas quando existe compatibilidade entre o discurso e o que eu faço e as minhas atitudes, aquilo vai ficar impregnado no coração dos nossos filhos. Amém? E esses dias, recentemente, eu coloquei aqui para compartilhar, fui buscar Liz estuda aqui perto, os meus meninos, eu nem apresentei, né? Eu sou casada com o Bruno, tenho 3 filhos, Arthur de 13, Liz de 10 e Francisco de 4 anos. E me ligaram da escola, porque agora tem enfermaria na escola, né? Na minha época não tinha enfermaria nenhuma, e eu quero dizer que eu sobrevivi à escola. E agora tem essa invenção de enfermaria, porque a minha menina visita todos os dias a enfermaria. E a enfermeira me liga e eu digo, me dê uma água, dê um comprimido de farinha, mas manda essa menina de volta para a sala, porque ela tem que estar na sala de aula. E a enfermeira ligou para eu ir buscar, que ela estava reclamando de enjoo, passando mal, e bererê, barará.
E parece que agora é regra, é lei ter enfermaria nas escolas. Eu estou querendo fazer um baixo-assinado contra as enfermarias. E aí fui buscá-la, porque ela estava se sentindo mal. Peguei, levei para casa, vi o que estava acontecendo, dei uma aguinha. Eu sempre digo, deu água, porque aqui é muito seco, deu uma aguinha. E trouxe para casa e ficamos ali. Ela estava enjoada, acho que tinha comido alguma coisa que não tinha caído bem. E aí eu mediquei, dei um Vonal, e ela ficou por ali. Tá bom, jantamos, bererê, passou a noite, e aí, perto da hora de dormir, eu sempre vou nos quartos, né? Coloco eles na cama, deito um pouquinho, oro, leio uma história e tal. E coloquei Francisco, os meninos lá em casa dormem cedo, eu gosto que durma cedo. E aí coloquei Francisco, depois entrei no quarto dela, e quando eu abri a porta do quarto, amados, ela estava ajoelhada no vaso sanitário. Ajoelhada, agarrada ao vaso sanitário. O que é que eu pensei? Estava vomitando, estava passando mal, estava vomitando. E aí abri assim, entrei e disse, Liz, o que é que está acontecendo? Ela disse, mãe, estou orando. Eu disse, mulher, mas orando no vaso sanitário? E ela, mãe, você está me atrapalhando, com licença. Aí eu disse, mulher, que lugar foi esse que tu resolveu orar, né? Mas ela escolheu o lugar que ela se sentiu mais confortável dentro do quarto dela. O ponto é que ela estava replicando o que nós fazemos. Se nós temos uma vida de oração, se eles nos veem orando, ajoelhado, de pé, de cabeça para baixo, eles vão repercutir esses mesmos comportamentos, né? Manter a vida dela devocional, de oração ao Senhor. Se nós vermos o personagem, esse personagem bíblico, né, Noé, todos nós conhecemos a história de Noé, não é verdade? Noé, o mundo estava ruim, o mundo Deus procurou e não achou ninguém. Já pensou que era um monte de gente? Deus procurou nesse monte de gente e não achou uma pessoa reta aos seus olhos, a não ser Noé. Nesse monte de gente só tinha um, que era coerente, que era reto, que era íntegro de coração. E aí o Espírito Santo ia se ausentar deste povo. Noé recebeu um comando, uma visão de construir o quê? A arca. A gente sabe dessa história, conta para os nossos filhos, para colocar todos os animais de espécie, um casal de cada espécie dentro daquela arca. Mas, amados, o que me chama mais atenção na história de Noé é que Noé passou quantos anos construindo essa arca? Vamos ver quem está lendo a Bíblia aqui. Noé passou 120 anos. Não foi um dia, não foram 30 dias, não foram 2 meses, foram 120 anos construindo um projeto para o que ele recebeu de Deus. Quem recebeu de Deus? Noé. Noé recebeu de Deus para algo que nunca tinha acontecido. Nunca tinha chovido sobre essa terra, nunca tinha caído uma gota do céu. E Noé estava construindo um grande barco para algo que nunca tinha acontecido. Mas o que me chama mais atenção é que toda a sua família estava envolvida nesse processo de construção. Há algo que tinha sido comunicado a Noé. Deus não apareceu aos filhos de Noé. Deus não apareceu à esposa de Noé. Deus não apareceu às mulheres dos filhos de Noé. Deus apareceu a Noé. E, de alguma maneira, Noé comunicou essa visão durante 120 anos aos seus filhos. Ao ponto de, quando chegou o dia que eles entraram na arca, e Deus fechou a porta da arca e a chuva caiu, esses meninos estavam todos lá dentro da arca. Ninguém... Porque, concordo comigo, certamente houveram desafios. Não tinham escavadeira, não tinha serra elétrica, era tudo na mão. E ainda mais o povo passava e dizia, está maluco? Está maluco? Está construindo um barco desse tamanho para quê? Que caba doido é esse? E os filhos de Noé estavam ali e ouviam isso. Ouvia o povo falando. Ouvia o povo dizendo que ele estava doido. Mas Noé manteve a visão acesa no coração dos seus filhos. Durante um tempo muito grande, ao ponto de nenhum deles ficarem para trás. A responsabilidade de colocar dentro da arca, deles estarem dentro da arca, e de nutrir essa visão no coração dos filhos e esposa foi do patriarca.
foi do patriarca manter essa chama acesa no coração dos filhos. Porque os homens, cadê os homens aí? Vocês têm uma responsabilidade dentro da casa de vocês. Vocês são a autoridade do lar, amém? De manter a chama acesa no coração dos seus filhos, dos projetos e valores e planos que Deus tem comunicado ao coração de vocês, amém? Porque, às vezes, a gente pensa que a parte de educar, cuidar, tomar conta, brigar, é só da mulher. Mas o homem tem um papel fundamental. Diga comigo, autoridade. Os homens são a autoridade, o chefe do lar, o chefe da casa. Os planos são comunicados ao coração dele e ele compartilha essa visão com a família e mantém essa visão acesa e aquecida no coração de toda a família, amém? E, às vezes, nós temos visto os papéis invertidos. E quando a gente calça um sapato que não é nosso, o que é que acontece com o nosso pé? Machuca, tem calo, né? Às vezes pode danificar um joelho. Se você anda não sei quantos quilômetros com um calçado que é grande ou pequeno pelo seu pé, você pode ter uma lesão no joelho. E, às vezes, nós estamos calçando o sapato que não é nosso. Ou porque nós assumimos e passamos à frente, ou porque quem deveria estar fazendo não está fazendo. E aí nós assumimos esse papel. Mas o papel de autoridade do lar, de chefe da casa, é do marido. Isso não isenta a mulher de ser a auxiliadora ou de ser também sumo sacerdote do seu lar, de cuidar do seu lar, de ter essa função de auxiliar, de submissão. Amém? E não é uma função menos importante, porque a família é o reflexo e a representação da Trindade. Você concorda comigo? Pai, Filho e Espírito Santo. Na família nós temos pai, filho e mulher, esposa. E a mulher assume esse papel de auxiliadora, submissa, uma missão coparticipante, né? E você acha que a função do Espírito Santo dentro da Trindade é menos importante? Não é Ele que nos ensina todas as coisas? Não é Ele que nos guarda em todas as coisas, nos comunica sobre o futuro e nos traz? Não é Ele que nos comunica tudo, que está sempre conosco, que não nos deixa órfãos? O papel do Espírito Santo dentro da Trindade não é menos importante que o papel de Deus e de Jesus Cristo. E, às vezes, a gente tem dificuldade em lidar com esse papel de submissão, de auxiliadora, porque está ouvindo o mundo, por achar que é menos importante. E aí eu preciso me afirmar, eu preciso me empoderar. E aí eu acabo calçando o sapato que não é meu sapato. E assumindo funções que não são minhas funções. E depois eu estou sobrecarregada, desgastada, mentalmente dilacerada, porque eu assumi funções que não competiam a mim. Eu sou a auxiliadora idônea, para ajudar ao meu esposo na função que foi compartilhada a ele, na missão que foi dada a ele, na visão que foi dada a ele. Agora, homens, a gente precisa que vocês assumam o papel de vocês, né? Só as mulheres disseram amém. Amém? Então, a gente precisa que vocês assumam o papel de vocês, de autoridade, de chefe do lar, de orar para receber a visão, porque se não tiver comunhão, não sabe nem qual é a visão. Igual galinha. Minha avó, quando eu morava, eu sou nordestina, viu? A gente morava lá no Nordeste, de domingo, vovó preparava uma galinha, matava a galinha na hora e depenava, né? Os irmãos estão todos assustados. E aí fazia a galinha na hora. Mas quando corta a cabeça da galinha, se a galinha não tiver a cabeça, ela fica como? Alguém já viu? Doidinha. Correndo, enlouquecida, sem a cabeça. E, às vezes, se o cabeça do lar não está lá, essa família vai estar como? Como a galinha. Correndo doidinha, desgovernada. Então, nós precisamos que cada um assuma o seu papel, para que essa visão seja impregnada no coração dos nossos filhos. Amém? Porque nós não geramos filhos para o inferno. Você gerou filhos para o inferno? Não, nós geramos filhos para
povoar os céus e saquear o inferno, amém? Geramos filhos para perfumar as nações. Geramos filhos para serem luz onde quer que eles estejam. Não importa as trevas que estejam do lado dele, mas os nossos filhos serão luz. Mas para isso, como pai e mãe, nós precisamos nutrir dentro do coração deles essa visão, amém? Sobre essa questão de autoridade, quando eu tive meu primeiro filho, Arthur, eu era bem jovem, acho que tinha 23 anos, e Arthur nasceu, já morava aqui em São Paulo, e eu trabalho com sono, então se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é praticar aquilo que eu trabalho, amém? Então, eu gosto de dormir cedo, gosto de acordar cedo também, acordo feliz da vida, 6 da manhã, mas gosto de dormir cedo e dormir a noite toda. E você sabe que quando a gente tem um bebê, às vezes esse percurso aí dos primeiros meses fica muita privação de sono, fica meio tumultuado, o bebê ainda está se reorganizando, se encaixando no ritmo que a gente chama de ritmo circadiano, para que ele passe a dormir a noite inteira. E com Arthur não foi diferente, amados. Liz, sim. Liz dormiu a noite toda no primeiro mês. Foi assim um sonho. Mas Arthur, com 3 meses, ainda acordava para mamar de madrugada. E eu vou te dizer que eu estava exausta dessa história de não dormir de noite, porque eu sou pau para toda obra, desde que eu durmo a noite toda. E aí eu estava muito cansada e Bruno vinha percebendo isso. E ele disse, eu vou ter uma conversa com esse menino. Arthur tinha 3 meses. Vou dizer de novo, 3 meses. Era um bebê. E ele disse, vou ter uma conversa com esse menino hoje. Entrou no quarto dele, pegou ele nos braços, conversou lá com ele lá para dentro e disse, a partir de hoje, você dorme a noite inteira. Acabou essa história. Acabou essa história de acordar para mamar. Você já tem condições de dormir a noite toda. Seu corpo já está preparado para quê? Porque um bebê com 3 meses já tem possibilidade de dormir a noite toda. Você já tem tudo que você precisa para que você engrene uma noite de sono contínua e que sua mãe descansa porque ela está precisando descansar. Amém. Saiu do quarto, continuamos a rotina. Amados, aquela foi a primeira noite que Arthur dormiu a noite inteira. E de lá para cá nunca mais acordou. Dorme a noite inteira. Porque o marido é a autoridade, é o cabeça do lar, é o chefe da família. E o marido precisa assumir essa posição. Eu, mais recentemente, tive um problema de saúde que estava me afetando bastante. Saía para trabalhar, voltava para casa desesperada, com muita dor, sentindo muita dor, e mesmo assim fazendo todas as minhas atividades. Já tinha ido no médico, o médico falou, é caso de operar. E eu estava sem saber se ia operar, se não ia operar, o que é que ia fazer na minha vida. E orando, crendo, e teve um dia que eu disse, rapaz, ore aqui por mim, você precisa orar por mim, porque eu preciso que isso se resolva. Que não está dando mais para trabalhar, cuidar do menino o tempo todo com dor. Você já sentiu dor? Não é chato a gente ficar fazendo tudo que a gente tem que fazer, que a gente não pode parar de fazer porque com dor? E aí eu disse, ore por mim, porque eu preciso sair disso aqui. E ele orou por mim, amados, e eu não senti mais dor dali em diante. Nem para a cirurgia fui fazer mais, porque ficou resolvido. Então, é a autoridade, é o chefe. Você pode dizer, Arthur tinha 3 meses, talvez nem entendesse o português que ele estivesse falando, mas o espírito dele compreendeu. O comando que tinha sido dado no reino espiritual para ele, ao ponto de naturalmente aquilo se manifestar. Então, você como homem é a autoridade do lar, nós como mulheres somos coparticipantes dessa missão, ambos somos sumos sacerdotes e temos responsabilidades espirituais sobre a nossa casa, mas mulher não atrapalhe o seu marido, não atropele, melhor dizendo, não atropele o seu marido. Deixa ele exercer a função que Deus confiou para ele. E marido, deixe de ser frouxo e assuma a sua responsabilidade como chefe da família, para que a sua família não fique como uma galinha decapitada, né? Para que ela seja uma família governada, amém? Porque nada pior do que pessoas ou famílias desgovernadas.
governadas, que não têm um governo. E aí elas andam perdidas, sem saber a quem seguir. E qualquer coisinha que se manifesta com afeto, autoridade. Você já percebeu que criança gosta de limite? Não, só eu percebi que criança gosta de limite. Vou lhe dizer, criança gosta de limite. Eu tenho 2 sobrinhos que o casamento da minha cunhada foi bastante tumultuado. E eles se separaram quando um tinha 4, eu acho, e a outra era bebezinha. Tinha meses. E isso devastou a minha sogra, meu sogro, todo mundo ficou muito penalizado com essa situação. Mas, por conta disso, as crianças, as 2, foram criadas assim, tudo que quiser, tem. Porque teve uma situação muito pesarosa, então a gente tem que suprir de outras formas. Né? E aí, tudo que queriam tinha, muito presente, muita regalia. E os meninos estavam, eu disse uma vez à minha sogra, essa menina está parecendo um caminhão desgovernado. Um caminhão desgovernado. E eu chegava lá em janeiro, todo janeiro nós vamos com as crianças para Paraíba. E quando eu chegava, amados, eu era tia braba. Sabe, tia chata? Que dizia, vai fazer isso? Eu dizia, vai não, vai fazer isso não. Às vezes eu dizia, vou tomar sorvete com vocês à noite. Se não se comportar, não vai. Aí teve um dia que não se comportou. Aí eu disse, não vou levar. Minha sogra disse, não, que é isso? Ele é o único que vai ficar. Com o meu sobrinho, eu disse, é o único que vai ficar. Porque eu preciso cumprir o que eu estou falando, senão ele não vai obedecer. E aí levei os outros para o sorvete, deixei ele. Me ama, desde de 3 anos, 4, me adora. E a menina também, porque eu boto limite. Porque criança precisa de limite, senão fica desgovernada. E aí, depois, amados, que comportamentos estão instalados, para a gente desinstalar, é muito trabalho, é muita psicologia, é muita paciência, e às vezes a gente não quer pagar o preço de desinstalar coisas que já foram instaladas. Então, toma cuidado, criança gosta de disciplina, criança gosta de limite. Amor não é ausência de disciplina, ao contrário, Deus corrige o filho que ama. Deus corrige o filho que ama. Precisa haver correção. E quando eu falo correção, não é necessariamente uma agressão física. Mas existem vários meios de corrigir. Mas correção é necessária. Disciplina é necessária, senão a criança fica desgovernada. E aí a gente vê essas loucuras que a gente vê no mundo hoje em dia. Né? Crianças mandando nos pais, a criança que diz onde quer comer, qual restaurante quer ir, onde quer passar as férias, o que quer fazer, e os pais só obedecem. E eu te pergunto, isso é normal? Não é normal. Porque quem é o adulto da história é você. Você acha que uma criança de 4 anos ela tem maturidade para decidir o que a família vai fazer e vai deixar de fazer? Será que ela tem essa maturidade? Porque até o controle remoto está entregue às crianças. Ela governa toda a casa. Ela diz o canal que vai assistir. Ela diz qual é o restaurante que vai, porque todo mundo tem que comer nuggets e batata frita. Né? E aí ela governa. Quando ela chega em outro ambiente que ela não tem esse governo, ela vai entrar em conflito. E a gente está preparando crianças para o mundo? Porque eu estou achando que não. As crianças não podem ser frustradas, essa educação positiva devia ser abolida. Opinião pessoal. Porque a gente não tem criado crianças para o mundo. Porque a gente não pode dizer um não, a gente não tem que dar tudo que pede, a gente tem que sempre elogiar. O guri faz um desenho terrível, a gente tem que dizer que está lindo, porque é uma educação positiva. Né? E aí, quando chega na adolescência, amado, ninguém vai dar tapinha nas costas dele, dizendo que ele está lindo e que está maravilhoso. Quando chega na vida adulta, que ele faz um negócio no trabalho, e se não for do jeito que pediu, ele vai levar um rela. E aí, as crianças elas não foram frustradas na infância? Ela não foi frustrada, ela não sabe ouvir um não, ela não sabe ouvir que ela não foi a melhor, ela não sabe ouvir que o coleguinha foi melhor que ela. Né? E aí, a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso lar. De forma amorosa, mas com a verdade. A gente não pode dizer que ele foi o melhor se ele não foi. Porque você trabalha com mentira. Ou a gente trabalha com a verdade, ou a Bíblia é o nosso guia e manual de vida, ou
ou ele não é. Não existe meio termo. Porque o meio termo é vomitado. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Ou a gente cumpre as escrituras, ou não. Você lida com mentira? A criança precisa ser estimulada, saber a verdade, mas precisa ser estimulada que ela pode melhorar. Que ela pode sair daquele nível e chegar em outro nível, desde que ela queira e se esforce para isso. Né? Então, nós precisamos lidar com a verdade dentro dos nossos lares. Mas o que eu quero trazer de ponto é este de que nós vimos nos reis. Passar de geração em geração. Né? Eu estava comentando com o pastor que recentemente eu estive na Turquia, fui com o Bruno conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. A gente tinha comprado uma viagem para Israel, o Ramais entrou em Israel, a gente não foi, e aí 2 anos para resolver o que ia fazer, e paramos lá na Turquia para conhecer essas 7 igrejas do Apocalipse. Maravilhosa a viagem, tudo tá. Primeiro, o que é melhor ainda é que a gente vê, que a gente já sabe, né? Amém? Mas a gente vê que tudo que está na Bíblia é a verdade. Com os nossos olhos. Porque tudo está ali embaixo da areia. Foi escavado. Então, por exemplo, Éfeso, que é da carta de Efésios, é uma igreja do Apocalipse também, está tudo lá. Os arqueólogos escavaram e a gente vê aquela cidade maravilhosa, toda de mármore branco, uma coisa bem assim, luxuosa para aqueles tempos, tudo muito cuidado. A gente fica impressionado como é que eles tinham as ferramentas para fazer tudo aquilo. Eu acho que é porque não tinha celular. Eu cheguei a essa conclusão, que é porque não tinha nem celular, nem internet. E aí esse povo tinha o dia todinho para trabalhar artesanalmente, porque é umas colunas assim, olha, do tamanho do mundo, e bem alta assim, que eles foram, não sei como, empilhando uma na outra. Mas são cidades assim muito lindas. Mas o que me chamou mais atenção é que, apesar dali ter sido o berço da igreja primitiva, né, todas as igrejas nasceram ali. Paulo, a gente foi nos cantos que Paulo falou, no Areópago. A gente foi nos cantos que João esteve, na casa que Maria morreu, em Éfeso. Né, ali foi o berço da igreja primitiva. Mas, hoje em dia, só existem 2% de cristãos ali. 98% são islâmicos. O Império Otomano veio, conquistou tudo ali, e eles são, na grande maioria, islâmicos. A quantidade de mesquitas que tem é uma coisa assim absurda. Você vai andando e você vê mesquita em cada esquina, porque cada bairro tem a sua mesquita, e quando dá o horário da oração deles, meio-dia, são vários, né? Meio-dia, 3, 6, eles param tudo que estiverem fazendo, se direcionam para Meca, se ajoelham e fazem as suas orações, que são orações que eles repetem, sem nem saber o significado que estão dizendo. Agora, segundo a mocinha nos explicou lá na Meca, quando a gente entrou, eles estão traduzindo para que eles saibam o que é que eles estão orando. Ou seja, eles oram fervorosamente, no horário que eles foram direcionados, sem nem saber o que estão orando, porque é em outra língua. Eles só repetem. Mas, amados, onde a igreja nasceu, de alguma maneira isso se perdeu. Esse fervor do Espírito que tinha na igreja primitiva não se perpetuou naquela região, alcançou-se em outras nações, por isso nós estamos aqui. Mas naquele local, aquilo não foi transmitido para as gerações vindouras, ao ponto de que não existe praticamente mais nenhum cristão naquela nação. Então, assim como os reis que eu comentei no início, transmitiram para a geração subsequente os valores da palavra de Deus. Assim como em 2 Timóteo. Abra comigo lá, por favor. Segunda Timóteo 1:5. Está escrito, 2 Timóteo 1:5, Paulo falando a Timóteo. No 4 ele diz, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo está falando a Timóteo, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem
fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Teve uma coisa que chamou a atenção do apóstolo Paulo na vida de Timóteo, e essa coisa foi a fé não fingida, foi a fé genuína, a fé pura. E Paulo faz um adendo que ele diz assim: rapaz, essa fé que habita em ti, que eu estou vendo que habita em ti, estou ansioso para te ver, né? E estou ansioso para ver essa fé que habita em ti, que habitou, sabe em quem eu vi também essa fé? Vi na tua mãe e vi na tua avó. Foi algo que passou da avó para a mãe e da mãe para o filho, né? Foi algo que passou de geração em geração, uma fé não fingida, uma fé pura. E pais, hoje é necessário que nós passemos às nossas gerações vindouras. Vovós, vocês têm uma responsabilidade também. Talvez não de educar mais, mas de influenciar os seus netos, para que essa geração ela não seja pega sem ter em seu coração os valores da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos compartilhar com os nossos filhos uma fé pura e sem fingimento, um amor igual ao amor de Deus, que não é de acordo com o merecimento, né, mas é um amor puro e genuíno, um amor ágape, a paz que excede todo entendimento que foi compartilhada com nós, a paz de espírito, a ausência de medo. Nós precisamos compartilhar isso às gerações futuras. Amém? Porque senão esses valores vão sendo perdidos, mas essa responsabilidade será cobrada de nós. Porque se você recebeu essas flechas, o mínimo que você tem que fazer é afiá-las, organizá-las para que o lançamento seja bem sucedido. Amém? E esse lançamento vai ser, sim, cobrado de você. O que você fez com as flechas que eu te entreguei? Porque se nos foi entregue uma flecha, nós precisamos cuidar dessas flechas. Pode ser, sim, que o primeiro lançamento não tenha dado certo. E isso não impede de fazer um novo lançamento. Porque cada vez que você lança uma flecha, você fica melhor em lançá-la novamente. Amém? Se você pratica arco e flecha, talvez da primeira você não acerte o alvo. Aí você vai lá, busca a flecha, cuida dessa flecha, afia essa flecha, ajusta as arestas que deixou, lixa melhor essa flecha e você faz um novo lançamento. Quando a pessoa vai fazer um lançamento de uma flecha, o que é que ela faz? Ela traz a flecha para onde? Para perto do peito, do coração. E às vezes a gente está precisando buscar essas flechas novamente, para perto do nosso coração, alinhar melhor essas flechas e fazer um novo lançamento. Mas o fato é que isso vai ser cobrado de nós. Porque a Bíblia diz que esses tesouros nos foram entregues, né? Se eles são herança, foram deixadas para nós. Se eles são como flechas, feliz o homem que enche a sua aljava com flechas. Quanto mais flecha, mais próspero esse homem é. É do mesmo jeito que o mundo diz hoje? A Bíblia diz, o homem antigamente era medido como sendo rico ou pobre pela quantidade de filhos que ele tinha. Porque ali estava o poderio bélico daquele homem. E hoje o mundo diz exatamente o contrário do que a palavra de Deus fala. Que quanto mais filho a gente tiver, mais pobre a gente vai ser. Porque menino dá gasto demais. Fralda descartável está uma luta. Mas a Bíblia diz o contrário. E a gente tem que falar o que a Bíblia diz. Porque se a gente compartilha desses valores, é isso que tem que sair da nossa boca. E às vezes a gente está emprestando a nossa boca para o diabo falar. Perpetuando valores mundanos dentro de um lugar sagrado, onde devem ser perpetuados valores bíblicos. E existe essa responsabilidade, amados, de nós passarmos à geração vindoura os valores da palavra de Deus. Amém? Se a sua flecha se perdeu no meio do caminho, a Bíblia fala da história da mulher que perdeu uma dracma em casa, uma dracma perdida. Não foi? A moeda lá que ela perdeu, é depois da ovelha perdida, vem a parábola da ovelha perdida, vem a da dracma perdida, e depois vem a do filho pródigo. Tudo falando sobre família. Tudo falando da ovelha que saiu, ficou fora, a outra perdeu a moeda dentro de casa, e o outro pai do filho pródigo tinha um perdido fora e um perdido dentro. Porque quando o outro chegou, o que estava dentro ficou com raiva. Porque o pai deu uma festa para o filho que estava fora, ausente.
perdido dentro de casa. Mas para achar a moeda que estava perdida, foi necessário acender a luz, a candeia. Foi necessário colocar óleo na botija. Foi necessário oração. Foi necessário dobrar o joelho, procurar embaixo da cama, de joelho dobrado, orando com essa candeia cheia, para achar essa dracma perdida. Amém? E a Bíblia diz que quando ela achou essa moeda perdida, o que foi que ela fez? Deu uma festa. E festejou junto com as vizinhas. No livro de Deuteronômios, no capítulo 6, no versículo 4. Você está sendo abençoado? Amém. 6, 4. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as... Leia aí na sua Bíblia. Tu as... Pronto. Como é que você tem que fazer com o seu filho? Inculcar. É falar assim suavemente, quando você quiser. Né? Quando você achar pertinente, filho, nós vamos à igreja. Quando você achar pertinente, filho, você vai orar. Não, você vai inculcar. É colocar na cabeça dele. E delas falarás assentado. Para colocar na dele, precisa estar na sua primeiro. E dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E também te atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal aos teus olhos. Você vai escrever estas palavras nos umbrais da tua casa e na tua porta. Então, vamos lá, vamos entender. Aqui existia um comando para Israel, que Israel tinha que amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, nos 3 âmbitos do homem, né? Alma, corpo e espírito. Amará ao Senhor. Aí você tem que pegar isso e vai inculcar ao teu filho esse mesmo comando e esse mesmo mandamento. E como é que você vai fazer isso? Você vai inculcar só falando para ele? Não, você vai fazer isso quando você estiver sentado, quando você estiver andando, quando você estiver deitado, quando você se levantar. Você vai colocar por sinal na tua mão, eles atam aqui, né, a palavra. Você vai colocar por frontal nos teus olhos e ainda vai escrever nos umbrais da porta da tua casa. Aqui, amado, está falando de rotina, de dia a dia. Quando você deitar, você vai falar com o seu filho. Quando você se levantar, você vai falar. Quando você estiver tomando café da manhã, você vai falar. Quando você estiver almoçando, você vai falar. Quando você for levar ele no dentista, você vai falar. Quando você estiver levando no futebol, você vai falar. Então, você vai colocando dentro da criança à medida que você vai vivendo com esta criança. Agora, veja bem, Jesus ele escolheu 12 discípulos, não foi? Estava lá caminhando, tinha um pescando, chamou, tinha outro fazendo outra coisa, coletando impostos. Jesus foi passando, foi chamando, pegou esses 12 meninos para ser discípulo dele, não foi, não é isso? Aí Jesus poderia ter dito assim: pessoal, veja bem, eu quero que vocês sejam meu discípulo, eu vou marcar aqui, vou dar o cartão do meu escritório, e aí vocês aparecem lá. Todo dia às 10 da manhã no meu escritório, nesse bate-canal, nessa bate-caverna, nós vamos nos encontrar. E vai ser dessa forma que vocês vão ser meus discípulos. Foi assim? O que foi que Jesus fez com esses meninos? Viveu com esses meninos. Dormia, acordava, tomava café, tinha mesa, tinha almoço, tinha jantar, tinha caminhada, não sei quantos quilômetros para ir não sei para onde. Andava a pé, voltava a pé, deitava na rede, armava a tenda, desarmava a tenda. Era comunhão o tempo todo. Rotina o tempo todo. Andando o tempo todo. Porque para formar caráter, tem que ter mesa. Para formar caráter, tem que ter intimidade. Para forjar o caráter de Cristo nos nossos filhos, é preciso ter relacionamento. Agora, a gente hoje está se relacionando mais com o Instagram e o WhatsApp do que com os nossos próprios filhos. Na hora da comida, a gente fica no celular. Na hora que está sentado em casa, eu vi um psicopedagogo falando que hoje não existe mais o abandono físico, da gente deixar o menino na porta da freira, porque antes era assim. Não quero o menino, então eu deixo na porta da igreja católica, a freira toma conta. Hoje o abandono é nós estarmos no mesmo sofá, sentado. O seu filho está ao seu lado. E em vez de você estar tendo relacionamento, inculcando nele, amará o Senhor teu Deus sobre toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, aí você está no celular e o seu filho está ali, do seu lado, mas você está lá na China vendo o TikTok.
Você está presente corporalmente, mas ausente mentalmente e emocionalmente. E aí esse psicopedagogo estava falando que este é o abandono dos dias de hoje. Para Jesus moldar os seus discípulos, foi necessário tempo. Foi necessário relacionamento. E se nós queremos moldar os nossos filhos segundo o caráter de Cristo, é preciso, sim, tempo e relacionamento. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 16, eu já estou encerrando, fala que João Batista viria para converter o coração dos pais aos filhos. Veja que João Batista era um personagem bastante atípico, né? Não se enquadrava nos padrões do mundo. Eu acho isso ótimo. Não se enquadrava. Foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Aí era para converter o coração do povo. João foi morar onde? No deserto. Porque no deserto é cheio de gente. Né? Não, João foi morar no deserto e não tinha ninguém lá. E o povo que ia ao encontro de João. Né? Aí João andava vestido de pele de camelo. Comia gafanhoto e mel. Instituiu a primeira dieta proteica da história. Hoje a gente já tem barrinha de cereal de inseto, né, que tem muita proteína. Então, João não estava nem aí para se enquadrar nos padrões do mundo. João estava para cumprir o propósito para o qual ele tinha sido chamado, ao ponto de chamar o povo de raça de víboras. E, às vezes, o pastor dá uma palavra mais dura aqui e a gente fica doída. Né? João abria a boca e dizia mesmo tudo. Né? E o povo era atraído a João Batista. E essa figura, que não se enquadrava muito bem nos padrões, foi aquela que preparou o caminho do nosso Senhor. Talvez a gente tenha que sair um pouquinho da casinha, não do sentido mundano, mas no sentido bíblico, e não nos enquadrarmos nos padrões do mundo, para que a gente esteja preparando este caminho. Amém? E a Bíblia diz que João viria converter o coração dos pais aos filhos. E eu te pergunto, onde foi que o coração dos pais se perdeu? Que está precisando ser convertido aos filhos. Porque, amados, quando você tem um bebê, seu coração fica completamente inclinado a esse bebê. Mas, de alguma maneira, esse coração houve essa disrupção, essa desconexão, ao ponto desse coração tem que ser novamente convertido aos filhos. Talvez o nosso coração esteja mais convertido ao que nós podemos ter, ao que nós podemos conquistar, às nossas profissões, ao perfil do Instagram que eu sigo, que eu vou ser milionário em uma semana, ao dinheiro que eu posso conseguir, ao status que eu tenho que ter. E aí a gente acabou se perdendo desse coração dos nossos filhos. E nós precisamos retomar, porque a palavra de Deus e os valores dela precisam ser perpetuados de geração em geração. Amém? O Senhor pode contar com você? Amém? Você vai perpetuar esses valores dentro da sua casa? Você não vai negociar os valores da palavra de Deus? Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé. Gostaria de chamar a moça do teclado. E eu queria agora, se você está com seu esposo, dar a mão para ele. E o cabeça do lar vai fazer uma oração pela família. Amém? Se você está sem o esposo, nós vamos fazer juntos. Mas quem estiver aí com seu marido, dá a mão para ele. E ele vai fazer essa oração pelos filhos, pela casa, pela família. Amém? E agora, maridos, comecem a orar pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pelos projetos. Abre a sua boca. Você é o cabeça da sua casa, amém? Pai, obrigada pela sua fidelidade sobre as nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu poder que opera em nós. Obrigada porque você decidiu habitar em nós vasos de barros. E, Senhor, nós colocamos diante de você agora a nossa casa, os nossos filhos, a família que você mesmo nos deu. Obrigada, Senhor, porque haverá bom fruto e não será frustrada a nossa esperança. Eu declaro, Senhor, que os nossos filhos vão perfumar as nações. Obrigada pelos nossos filhos fervorosos de espírito. Obrigada, Senhor, porque eles vão te conhecer como Salvador e Redentor da vida deles, por uma experiência própria que eles terão com você. E obrigada, Pai, porque eles vão passar isso à geração vindoura, o fervor do Espírito. Nós cobrimos os nossos filhos com o teu sangue.
nas portas das nossas casas existe o sangue do Cordeiro. Obrigada por livramento. Obrigada, Senhor, por você os guardando, mesmo em um mundo tenebroso. Nós sabemos que nós não podemos estar com eles 24 horas para protegê-los do que existe no mundo. Mas obrigada pelo teu Espírito Santo que pode sim estar com eles 24 horas. Obrigada por eles sendo guardados e protegidos das astutas ciladas do inimigo, das doutrinas e ideologias mundanas. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos preservados, pelas suas mentes preservadas, pelos seus corações preservados. Obrigada, Pai, por saúde divina habitando a nossa casa e o nosso lar. Eu declaro, Senhor, que os nossos filhos cumprirão o propósito para o qual você os designou. Obrigada pelo destino profético deles sendo cumprido em todos os aspectos. Senhor, eu declaro adolescentes fortes. Obrigada por adolescentes convictos do seu chamado. Adolescentes emocionalmente estáveis. A nossa casa não tem espaço para tristeza. A nossa casa não tem espaço para suicídio. A nossa casa não tem espaço para instabilidade emocional, para depressão. A nossa casa é um lugar de paz, é um lugar de alegria no Espírito Santo. A nossa casa é um lar de prosperidade. Obrigada, Senhor, pelas nossas despensas sempre fartas. Obrigada, Senhor, pela nossa casa sempre prosperando. Obrigada, Senhor, porque os nossos filhos serão o reflexo da glória de Deus sobre essa terra, na idade que eles estão, porque eles não são a igreja do amanhã, eles são a igreja do hoje. Obrigada por eles alcançando os seus amigos na escola ou no bairro onde eles estão, falando da palavra de Deus e daquilo que eles aprendem aqui na salinha. Obrigada, Senhor, por eles impactando a sua geração na idade que eles têm hoje. Eu declaro experiências sobrenaturais. Eu declaro sonhos, visões. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos sonhando os sonhos de Deus. Obrigada porque eles terão visões do sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Saindo da mesmice. Obrigada por eles saindo da mesmice, sendo impactados espiritualmente por uma vida espiritual cheia do sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Nós não criamos filhos para o inferno, portanto os nossos filhos vão povoar os céus. Obrigada por eles fervorosos de espírito. Eu declaro eles fervorosos de espírito. Eu declaro o nosso lar um lar de paz e tranquilidade. Nos dá sabedoria, Espírito Santo, como mulheres, do que falar, do que fazer, de como se portar, para que a gente tenha sabedoria para manter a estabilidade do nosso lar. Em nome de Jesus Cristo, famílias fortes, famílias fortes, famílias fortes, famílias fortes, que não se desestabilizam pelos ventos que podem surgir, mas eu declaro famílias fortes, inabaláveis, inabaláveis em nome de Jesus. Homens sábios, homens que ouvem a tua voz, que escutam a tua voz, que sabem o que devem fazer, que têm direções no seu espírito. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Nós cobrimos as nossas famílias com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro, e praga nenhuma, de espécie, qualquer espécie que seja, chegará à nossa tenda. Chegará à nossa tenda. A nossa tenda é um lugar guardado pela presença do Senhor. Nós temos a arca da aliança, a tua presença dentro da nossa casa. E obrigada, Senhor, pela tua presença fazendo maravilhas dentro da nossa família, nos nossos filhos. E nós seremos chamados sim como família bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.